É convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, boa noite, né? Já é boa noite? Não, ainda é boa tarde. Boa tarde. A paz de Jesus. Como meu cunhado já falou, me chamo Fernanda, né? Moro em Porto Velho, participo do grupo de oração Divino Espírito Santo, o melhor grupo da cidade, porque o melhor grupo de oração é o seu, não é verdade? O melhor grupo de oração é o nosso. Então, para mim, o melhor grupo de oração se chama Divino Espírito Santo, todas as quartas-feiras. Nesse tempo, eu sirvo ao Senhor como coordenadora estadual do Ministério de Intercessão. Uai, o que você faz aqui, né? Então, a gente faz um pouquinho de cada coisa. Quando a gente é servo de Deus, a gente faz de tudo. Hoje eu coordeno a intercessão do estado de Rondônia, mas eu também faço parte do Ministério de Música, porque foi o ministério, dizem, né, o ministério fundante, onde eu iniciei na renovação carismática como serva de Deus. Então, é uma alegria estar aqui hoje. E o tema que eu vou abordar com vocês hoje é um tema muito legal. O Ministério de Música no grupo de oração. Aí eu quero perguntar aqui, todo mundo canta no grupo de oração, sim ou não? Toca? Não, né? Quem é que toca aqui? Se o senhor toca, o pretinho toca, você toca. O resto todo mundo canta. Muito canta e encanta, né? Tá certo. O pessoal aqui tem Ariquemes, qual mais cidade que tem aqui? Buritis, que mais? Montenegro, você pensa, senhora. Então é Ariquemes, Buritis e Montenegro que está aqui por enquanto. Oi? Olha, Machadinho do Oeste, muito bem. Sejam bem-vindos. Então, nós vamos falar sobre o Ministério de Música no grupo de oração. Nós sabemos que o Ministério de Música, dentro do grupo de oração, ele é um elemento muito importante. É ou não é? Sim. Ele é importante, muito importante, porque pode acontecer um grupo de oração sem música? Pode. Claro. Claro que pode acontecer. Pode acontecer um grupo de oração sem músico, né? E temos realidades no nosso Brasil aí que tem grupo de oração que não tem música. Uma vez uma irmã que veio pregar aqui para nós, aqui no estado, ela é lá do interior de Santa Catarina. E ela dizia bem assim para mim, Fernanda, meu grupo de oração é uma bênção. As pessoas vão, participam. Mas nós temos uma coisa que aqui vocês têm e a gente não tem. Ministério de Música. Eu falei, o quê? Ela não tem músico. Quem canta é a gente mesmo. A gente canta do nosso jeito. Eu falei, mas dá certo? Ela, dá muito certo. Né? Então tem realidades que ainda não tem que não tem Ministério de Música. Mas eu quero falar da importância do Ministério de Música. A música, como diz aqui, ela faz parte dos elementos de estrutura original de um grupo de oração. Assim como é importante ter a pregação, a condução da oração, a acolhida, o que mais? Quais são os elementos do grupo de oração? O que mais que tem no grupo de oração? Pregação. Mas no dia do grupo de oração, pregação, vamos lá, a acolhida, muito importante. Então, Ministério para Crianças e Adolescentes, não é isso? O grupinho de oração. Então, todos esses elementos, eles fazem parte do grupo de oração, é importante. E nós, Ministério de Música, estamos lá, com a importância também. Então, o Ministério de Música, ele tem algo que o Ministério de Intercessão não tem. Não estou aqui, vou abrir um parêntese. O Ministério de Música, ele atua no grupo de oração o tempo todo. É ou não é? Todo o tempo o Ministério de Música, ele está lá atuando. É o violino, olha, é o violão tocando, é o tecladista, é quem toca o carrom ou a bateria, quem toca a guitarra, quem toca o baixo, o sax. Eu vi que tem grupo de oração que até violoncelo tem, coisa fina, né? Então esses instrumentos, esses irmãos, o Ministério de Música por inteiro, ele faz parte do grupo de oração o tempo todo, porque o tempo todo nós estamos atuando, nós estamos servindo ao Senhor. Então,
cabe ao Ministério de Música, a cada um de nós que vamos ali semanalmente. E o Pretinho, ele foi falando conosco, ele foi nos preparando, né? Ele foi nos dando, ele foi nos falando, foi nos dando dica de como ser um músico espiritual, de como foi falando das tentações, do nosso chamado, da obediência, da humildade, foi nos levando a nós termos essa consciência de que cada um de nós fomos chamados, de que cada um de nós temos, o músico ele é tentado, como ele acabou de falar, mas também nós somos chamados a ser homens e mulheres que levam as pessoas ao descanso. Aí você pode falar, mas assim eu levo as pessoas ao descanso nos braços do Pai. Gente, eu achei tão interessante quando eu li isso. Cabe ao Ministério de Música levar as pessoas ao descanso nos braços do bom pastor. Sabe, fala para o irmão que está aí do seu lado, você é chamado a levar as pessoas a ter um encontro pessoal com Jesus. Toda semana lá no grupo de oração nós somos chamados a levar as pessoas a ter esse encontro pessoal com Jesus. E é fácil levar as pessoas a ter um encontro pessoal com Jesus? Nós que somos da música? Sim ou não? Daqui a pouco nós vamos bater o papo da continuidade. Por que nós somos chamados a isso, a levar as pessoas a ter esse descanso nos braços do Pai? Como isso acontece lá na nossa realidade de grupo de oração? Através da unção, como nós nos preparamos antes, né? Mas através também de um repertório muito bonito, desenhado e orado, pensado, não a minha vontade, mas é a vontade de Deus. É de perguntar-nos, Senhor, hoje eu vou conduzir o grupo de oração. O que o Senhor deseja fazer, realizar neste grupo de oração? Você tem o tema da pregação. Baseado nesse tema dessa pregação, o que o Senhor deseja? Quais as músicas que o Senhor deseja tocar no grupo de oração, que o Senhor quer que sejam ministradas no grupo de oração? Então, quando nós temos essa execução perfeita, não somos nós, mas é o Senhor que age através de nós, nós vemos que a graça de Deus acontece na vida dos irmãos, e aquilo que foi falado, né? O descanso nos braços do bom pastor, ele acontece. E aqui o Monsenhor Jonas Abib, no seu livro Músicos em Ordem de Batalha, ele vai dizer algo para nós. Ser músico não é fazer show para aparecer e ser aplaudido, mas trazer as pessoas para Deus. Essa é a nossa missão. A nossa missão semanalmente, a nossa missão dentro do nosso grupo de oração é levar as pessoas a ter uma experiência com Deus. Não é para eu me aparecer, né? Às vezes a gente tem a voz tão bonita, agora eu vou usar todas as técnicas que eu tenho aqui nesse canto. Vou fazer a primeira, a segunda, a terceira voz, e aí fica um negócio meio desandado. Mas dentro do grupo de oração, dentro do Ministério de Música, há alguns elementos que nós vamos trabalhar. E nós vamos começar pelo animador. Quem aqui anima grupo de oração? Levanta o braço. 1, 2. Levanta o braço, não estou vendo não. 1, 2. Você não anima não, grupo de oração? A senhora anima? Não anima não? Então tá bom. Tá certo, pode baixar. Então, nós vamos falar sobre o animador. O animador, quem é o animador? Me defina a palavra animador. Vamos lá. Tem que falar. Deus. Não. Sim, Deus, é verdade. Com certeza. O animador é a pessoa responsável pela condução da animação do grupo de oração. É aquele que vai dar o boa noite, a paz de Jesus, né? Que a gente fala, e o amor de Maria em alguns lugares, né? Tudo bem com vocês, meus irmãos? Vamos iniciar o nosso grupo de oração. E ele já começa a falar com as pessoas, a conversar e a animar as pessoas. Porque no nosso grupo de oração vai pessoas de tudo quanto é jeito, não é? As felizes, a alegre, com problema, sem problema, cansada, que veio do trabalho, né? E o animador, ele está ali para animar aqueles irmãos, aquela assembleia. E muitas vezes o animador precisa se animar também, não é verdade? Porque tem vezes
que a gente está tão cansado. E nós temos realidades aqui que só tem 1 ou 2 animadores. E vamos lá, e é eu e você, e é você e eu. Então é um bate-bola, uma quarta você, outra quarta você. E a gente vai ficando cansado. Então muitas vezes o animador, ele precisa se animar, né? Lá na Divino, lá no nosso grupo de oração, a realidade é quando um não está bem, a gente chega um para o outro, né? Hoje o manto está contigo, porque a minha irmã é ótima em fazer isso. A esposa dele fala, mana, hoje tu vai conduzir no meu lugar. Eu nem estou na escala. Ela fala, mana, é tu que vai animar hoje. Eu falo, não vou animar não. Não, é assim, a gente é assim mesmo. Aí eu falo, não, mano, hoje a animação é contigo. Ela fala, não, hoje o manto está contigo. E a gente vai lá e anima, porque a gente é servo de Deus, então a gente tem que estar preparado para essas coisas também. Assim como o coordenador do grupo de oração, se o pregador não vai, ele tem que estar preparado para pregar, não é verdade? Né? Se o coordenador da pregação não for e não tiver ninguém para pregar, quem prega? O coordenador do grupo de oração. Então, o animador é aquele que vai, conduzido pelo Espírito, animar as pessoas. É aquele que vai unido, com o uso do discernimento. Uma pessoa, para animar um grupo de oração, ela tem que ter discernimento. E aqui eu vou trazer alguns exemplos, tá certo? Você está animando um grupo de oração, e nós sabemos que os nossos grupos de oração, eles são mistos. Vai criança, vai jovem, vai idoso, vai gente de todas as idades. Correto? A gente tem que ter, assim, como é que se diz? A palavra me faltou agora. Mas a gente tem que ter cuidado ao escolher as nossas músicas de animação, não é verdade? Porque eu não posso fazer de um grupo de oração uma academia ou uma aula de zumba, em que canta, pula, o grupo de oração inteiro, anima o grupo de oração inteiro. Não. O animador, ele tem que ter a ciência de começar com as músicas animadas, músicas moderadas e a música de oração, certo? Então, se eu vou conduzir o grupo de oração, e eu estou vendo que o grupo de oração, ele tem muitas pessoas, gente, eu tenho que ter o bom senso. E acontecia muito na minha realidade de grupo de oração, que a gente era meio assim, né? A gente era meio sem discernimento. Então a gente botava umas músicas lá para umas senhoras, pega, nariz com nariz, orelha com orelha, não sei o que, pé com pé, mão com mão, essas coisas assim. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. O animador, ele precisa ter o discernimento, que ali ele não está animando o ministério jovem, não está animando o ministério para as crianças e nem adolescentes. Então, ali é um grupo misto, onde vão pessoas, como ele falou, né? No nosso grupo de oração, se nós servos somos carentes, porque a gente é ser humano, as pessoas que participam do nosso grupo de oração também são. Aí vai um homem separado, uma mulher separada, vai lá e encontra a irmã, aí põe testa com testa, belisca ali, pega aqui. Isso não dá bom. A gente fazia muito isso, né? Eu já fiz isso. Quem nunca fez? Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Né? Então a gente já fez essas coisas. Ou então quer tocar as músicas só que você gosta. Então o animador, ele tem que ser uma pessoa com discernimento. E outra coisa, nem todo mundo é animador de grupo de oração. Tem o desanimador de grupo de oração. Vocês conhecem o desanimador de grupo de oração? É aquele que fala, boa noite. Ele fala, boa noite. Aí a assembleia não responde. Ah, vocês estão cansados? Eu também estou. Acabou, matou. Não animou, vai desanimar? Vocês não jantaram antes de vir para cá? Eu também não, mas estou aqui. É o desanimador, não o animador. Depois de uma dessa, como é que vai? Né? É igual um irmão meu que foi num grupo de oração lá na China, aqui no Brasil, e ele chegou lá, o povo, um animador, as pessoas não correspondiam, aí ele pegou e soltou um palavrão no meio da condução de oração. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, gente. Né? O animador chegou, ora, pi! Aí ele disse que teve que sair do grupo. Ele disse, Fernando, eu lembrei de ti na hora. Ele disse que teve que sair do grupo para fora para rir. Ele falou, meu Deus, como é que pode? Um animador, ao invés de animar as pessoas, vocês não querem orar? Não, pi! Aí eu falei, não acredito não. Ele falou, de verdade. Só não peguei o celular para gravar porque eu não estava com o celular. Então a gente tem que ser animador. Então o animador, ele precisa ser uma pessoa que, se não for do ministério de música,
Ele precisa ser uma pessoa que esteja ligada ao Ministério de Música, está com ligação com o Ministério de Música. Ele precisa ser aquele elo que ele vai, se necessário, né? Se você ensaia semanalmente, se o animador quiser ir ao seu ensaio para lá, entrar em configuração, né? Para vocês entrarem numa ordem, muito bem. Se o animador é do Ministério de Música mesmo, aí fica mais fácil. Quando não é, aí é um pouco mais complicado, né? Porque aí a pessoa, mas mesmo assim, a pessoa ela tem que ter sintonia com o pessoal da música, porque de repente, né, inventa umas músicas lá com os passos de break que não dá certo, né? Então, o animador, ele obrigatoriamente ele não precisa ser músico, mas ele, como eu dizia, ele precisa ter carisma para animar. Precisa ter conhecimento musical. Não adianta, gente. Eu morei em Guajará-Mirim muitos anos. E lá eu participava do Ministério de Música também. E tinha uma senhora que ela já faleceu. E ela, quando ela ia animar o grupo de oração, sem brincadeira alguma, não era caderno pequeno, aqueles caderninhos pequenos, desse teu tamanho aí, desse caderno vermelho, ela botava uma folha inteira de música, meu querido. O mínimo que tinha era 10 músicas, o mínimo. E tinha que cantar as 10 músicas. E quando ela via com as composições dela? Quando ela vinha com as composições dela, tinha que aprender no grupo de oração. Ao invés dela animar, ela desanimava. Tinha pessoas que sabiam, quando aquela irmã ia animar, não ia para o grupo de oração. Por quê? Porque já sabia, uma vez a gente estava cantando, ela começou a cantar uma música, nunca vou esquecer daquele dia, para ela animar o grupo de oração, e ela, ao invés de cantar uma música animada, ela começou, abre o teu coração, nunca vou esquecer, Jesus, abre o teu coração para Jesus, e eu sou uma pessoa que quando eu fico nervosa, eu começo a rir, eu não estou rindo de ti não, mas quando eu estou nervosa, eu começo a desandar, e eu ri, não tem como. Eu olhei para minha amiga que estava do meu lado e falei, sim, mas a música não era a música de louvor? Aí ela falou assim, não sei o que está acontecendo com essa irmã. E ela começou a cantar sozinha, e todo mundo parado olhando para a cara dela. Entendeu? E ela, ao invés de animar, ela desanimou. E depois que ela cantou, ela falou bem assim, essa é a minha nova música de composição que eu fiz, sabe o que é, né? Aí a minha nova música que eu fiz, e eu trouxe aqui para esse momento de louvor. Nada a ver a música. Nada a ver, entendeu? Então, o animador, ele precisa ter conhecimento musical. Ele precisa gerar comunhão com o pessoal da música, também com o condutor da oração, se tiver o condutor da oração, tem sempre que ter esse elo. Quando o animador é do Ministério de Música, aí a gente já faz tudo, né? A gente já anima, canta e vamos embora. Se há o condutor, se o condutor do Ministério se o condutor, né? Se o animador também é condutor, aí fica mais fácil, aí vai-se embora com tudo. Quando isso não acontece, nós precisamos gerar o animador, precisa ter o elo com o Ministério de Música, que precisa ter o elo também com o condutor da oração. E fazer tudo ligado, gente, porque a pior coisa que tem é você ir a grupo de oração. Eu sei que vocês gostam de ir a vários grupos de oração, andou pela cidade. Eu já andei num grupo de oração na minha cidade, que eu quis morrer, eu queria sair correndo, eu só não saí correndo porque eu ia pregar. Mas, uma coisa terrível, cabe ao animador ensaiar com o Ministério de Música seus gestos e forma de conduzir, para que haja sincronia para conduzir com a Assembleia, solicitar a participação de todos do Ministério de Música para dar suporte. Porque tem vezes que a pessoa está animando e o Ministério de Música só vai tocando as músicas lá que ele pediu, mas a gente também tem que dar um suporte para o irmão se ele precisar. Lá na Divina a gente é muito assim, eu acho muita parceria, acho muito legal lá. Quando a peteca de um quer cair, aí o meu coordenador entra. Eu falei, obrigada, né? Aí quando o outro vai, aí o outro entra. Então, na animação, eu não tenho problema. Se eu estou animando e ele vem e entra e anima também. Não tenho nenhum problema, nenhuma vaidade, nenhuma. Ele roubou o meu lugar.
não roubou o meu lugar. É porque naquele momento ele sentiu, ele entrou. E ele entra com muita sutileza, né? Irmão, não sei o que, vai indo. Eu gosto da maneira que conduz. A minha irmã também entra e vamos indo, e vamos animando, e quando vê, está num colegiado. Então, o Ministério de Música tem um animador, mas ele também não pode deixar de dar o suporte. Ele não pode deixar o animador de lado, assim, né? Sozinho. Você é o animador, então você vai. Se o irmão precisa de ajuda, a gente tem que ajudar um ao outro. Se tu quiser colaborar, pode colaborar, tá? O animador também, ele precisa gerar unidade. É aquilo que eu falei, né? Entre o Ministério de Música, o condutor da oração, né? E aí, o animador, ele precisa ser uma pessoa... Claro que a gente não vai botar qualquer um para animar o grupo de oração, né? Ah, porque ele é alegre, então ele tem aquele... Sabe aquela história? É idoso, vai para a intercessão? Às vezes, muitas vezes a pessoa olha assim, ele é extrovertido, ele é alegre, então ele vai dar um ótimo animador. E nem sempre é assim que funciona. Então, para ser um animador, ele tem que ter o dom. A gente tem que ter discernimento, certo? E o outro ponto, alguma pergunta até aqui? Se quiser perguntar, é só levantar o braço. Nós vamos passar agora para o condutor ou dirigente da oração, que é a mesma coisa, tá? Condutor ou dirigente da oração. Gente, o condutor ou dirigente da oração, ele é a pessoa responsável por guiar os momentos de oração durante o grupo de oração. Para mim, eu, Fernanda Santos Júlio, e eu acho que o Pretinho também acha, a coisa mais assim... Não é trabalhosa, mas é a coisa que demanda mais tempo, é levar as pessoas à oração. É ou não é? Porque é muito... A gente tem hora que tem que sambar, olha. Sambar no bom sentido, tá? A gente tem que suar um pouquinho. Tem vezes que a gente canta uma música, não vai. A gente canta outra, não vai. A gente canta a terceira, não vai. Aí eu olho para trás, como os que digam, me ajuda, por favor, né? Porque tem horas que não vai. Então, levar as pessoas à oração é um ato muito legal, muito bonito da gente fazer. Não é para a gente se aparecer, não. Mas é algo que nós devemos fazer com muito amor, né? Porque levar o outro a orar tem que ter sensibilidade. Temos que ter muita oração, por isso a importância da oração. Por isso que a gente foi preparado durante agora esses 2 ensinos, né? Nós somos chamados a ser homens e mulheres de oração. Então, por isso que a gente precisa estar com a nossa oração em dia. Se o Senhor pede para acordar às 5 horas da manhã para fazer essa oração, acorde. Se é para acordar às 3 da manhã para você fazer sua oração pessoal, você acorde. Porque demanda tempo levar as pessoas à oração. Tem pessoas lá no grupo de oração que são bons condutores de oração. Mas tem uma irmã que ela fala, olha, eu prego, eu faço qualquer coisa, mas para mim o mais difícil no grupo de oração é a condução da oração. E eu concordo com ela. E sabe... Para conduzir a oração, não é qualquer um que sabe conduzir a oração. É ou não é? O condutor, o dirigente da oração, ele precisa ser uma pessoa que tem que ter dom para conduzir. Nem todo mundo nasceu com o dom de animar e conduzir. Mas se você tem o dom da condução da oração, você precisa ser um homem, uma mulher de discernimento e sabedoria. Porque muitas vezes a gente, como o Pretinho falou, né? A gente erra. Muitas vezes a gente vai conduzir uma oração e aí não está dando certo. E você ainda persiste naquela oração. Será que aquilo que você orou mesmo era aquilo que o Senhor desejava executar ou era a sua vontade que você gostaria de fazer? É aquilo que eu gosto de perguntar. Senhor, qual o seu desejo para esse grupo de oração de quarta-feira? Eu estou nessa animação aqui, eu estou nessa condução de oração. O tema é esse, por onde eu vou, para onde eu vou? A gente precisa
orar. A gente precisa orar sem cessar, como diz a palavra de Deus. Mas a gente precisa parar, orar e escutar aquilo que o Senhor tem para dizer. E ter zelo ao escolher o condutor, o condutor da oração. Se você anima e se você conduz, você leva o grupo de oração inteiro, né? Quando você anima e conduz. Então, nós temos que ter esse discernimento. Aqui fala muito, né? De nós pedirmos o discernimento dos espíritos para poder fazer uma boa animação, para poder fazer uma boa condução de um grupo de oração. Porque um grupo de oração bem conduzido, bem alinhado pela força do Espírito, gente, desemboca numa assembleia aberta, em todos nós, né? Todos nós ali sentimos a presença e a graça do Espírito Santo. Por isso que conduzir oração não é para qualquer um. Animar grupo de oração também não é para qualquer um. Porque a gente não é palhaço, né? Tem pessoas que falam da renovação, né? Os palhaços ficam lá na frente pulando, não sei o quê. A gente não é palhaço. A gente está ali animando a pessoa que muitas vezes chegou ali com o coração arrasado. Que muitas vezes chegou ali naquele seu grupo de oração e disse: é a última chance que eu estou te dando, Jesus, na minha vida. Se você existe mesmo, hoje eu vou te dar a última chance. Quantas vezes as pessoas não vão testemunhar isso? Então, nós temos que ter esse zelo, esse amor, esse cuidado. Eu vou conduzir o grupo de oração, eu vou animar o grupo de oração, eu vou dar tudo de mim. Tudo aquilo que o Senhor falou comigo na minha oração, com todo amor. Olhar para o irmão com amor, olhar com o irmão com zelo e animando ali, pedindo: Senhor, faz a tua obra. Quando eu estou animando o grupo de oração, tem uns que eu miro assim, eu falo: Jesus, é a primeira vez daquele ali, Senhor, vai tocando, Jesus. Aí eu me policio, aí eu falo: será que essas músicas estão certas mesmo, Jesus? Mas eu orei tanto, o Senhor me levou nessa direção. Às vezes eu tenho mais dúvidas, sabe? Aí eu escrevo as músicas, essa última eu escrevi a música no papel, aí ele falou: uma musiquinha no papel. Eu falei: pois é, está escrita aí no papel que eu vou cantar hoje, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento, como ele falou, essa sensibilidade. Eu escrevo a música ali no papel, mas eu também tenho que ter a sensibilidade. Se mudar tudo, muda tudo, né? Não vai ser igual aquela irmã. 10 músicas. Tinha que cantar as 10. O dia que faltava uma, no final ela vinha brigar. Por que vocês não cantaram essa música aqui? A gente fala: pulou, nem vimos. Desculpa, né? E ela criava quizumba, tá certo? Então, para ser condutor, animador de grupo de oração, precisamos ter zelo e cuidado e discernimento na escolha de quem vai conduzir. Quem aqui gosta de animar grupo de oração? Sinceramente, seja sincero. Quem aqui gosta de animar grupo de oração? Você gosta? Tu gosta? Animar? Mas tu gosta mais de condução de oração, eu percebo. Tu gosta do mais difícil. Quem é que anima grupo de oração aqui mesmo, desse lado? Você anima, não anima? Você gosta de animar o grupo de oração? Seja sincera. Oi? Mas você faz isso porque você tem vergonha? Ou porque muitas vezes a gente tem o dom, tudo, mas não quer se expor, né? Não quer dar a cara a tapa, né? Como diz. Oi? Tá certo. Você conduz também? Anima grupo de oração? Você gosta? Né? Você também anima? Não, né? Tá certo. Fala. Eu tenho vontade de animar, eu tenho um desejo de animar e conduzir, porém eu tenho medo dessa situação que você falou, da minha pequenez, e eu consegui realmente transmitir o que o Senhor quer. Então aí eu estou estudando, formando, e aí onde eu confirmo isso? No chamado das pessoas. Você precisa conduzir, aí eu falo: você precisa conduzir, você precisa começar a cantar salmo. Ele falou: Senhor, é isso? Eu fico questionando ele se realmente ele que quer ou se só é vaidade. E aí nessa eu fico na minha zona de conforto, eu não passo. Nem vai para frente, nem vai para trás, né, querida? Saber que tem duas para conduzir. Tá. Tá certo, depois a gente conversa.
Sim, aqui, muito bem, muito obrigada. O núcleo de serviço, aquelas pessoas do núcleo de serviço, bem, olha aqui que eu vou falar. O núcleo de serviço, ele pode sim ajudar na condução do grupo de oração. Porque muitas vezes a gente acha que a animação e condução é só do Ministério de Música. Não. Tanto a animação quanto a condução podem ser pessoas do núcleo lá, né? Mas a gente deixa com a música e a animação. Mas a condução da oração, ela pode ser sim da pessoa do núcleo. Claro que nem todo mundo ali no núcleo vai ter condição de conduzir numa oração. Mas tem... Tu participa de núcleo de serviço? Mas tem pessoas que é do núcleo de serviço, que tem condições de ajudar, de conduzir, a gente sabe que tem e não conduz. Então é importante o núcleo de serviço, porque o núcleo de serviço, ele é a célula do grupo de oração. É ele que conduz, é o coordenador. O Pretinho é o coordenador do meu grupo de oração, mas é ele mais 15 pessoas, né? 15? Lá naquele grupo? Nós somos 16, contigo são 15, né? Ele e mais 15 pessoas, e eu estou lá no meio, né? Então nós somos chamados, junto com eles, a estar, a cuidar, a zelar pelo grupo de oração. O que acontece nas nossas, muitas vezes na realidade, aqui, né? A nossa realidade. Tem grupo de oração que tem pessoas que sabem conduzir e vê o outro morrendo, sofrendo lá na frente. Ao invés de alguém do núcleo se levantar e ajudar, o que acontece? Senta, fica só ajudando a empurrar você para a cova. E podendo ajudar na condução da oração. É importante o núcleo de serviço estar unido e ter esse discernimento. Fulano, hoje é você, Wilson, lá do núcleo. Vamos dizer que ele, né, não é da música, não é da música, né? Mas a gente vê, olha para ele tem o dom da condução. Eu vou falar, olha, hoje é você que vai conduzir a oração. Escala. Quando eu fui coordenadora, era a escala, né, do pessoal do núcleo de serviço. Tinha uns que dava certo, né? Tinha uns que não dava certo, não. Né? A gente também tem que ter esse tato. E aquele que não dava certo, ele dizia, Fernanda, não dá para eu conduzir o grupo de oração, não. Prefiro não conduzir. E a gente tem que respeitar. Porque é aquilo que eu falo, nem todo mundo é para conduzir o grupo de oração. Então, não precisa ser necessariamente da música para conduzir o grupo de oração, mas pode ser de outro ministério também. Né? Dá uma formação para o núcleo de condução. Isso, importante. Saiu aquela cartilha da RCC sobre condução de oração, então ela é bem legal, estava lendo ela, então ela é bem legal, e essa formação, ela precisa ser feita, né, realizada, dentro dos núcleos de serviço, sobre a formação, sobre como é a condução da oração dentro do grupo de oração, como eu vou entrar, como eu vou fazer, né? E tem, ainda tem aqueles, mas tem condutor que gosta de se aproveitar da gente, né? A gente está conduzindo lá, porque lá no grupo de oração, todo mundo que canta, que anima, conduz também. Aí se o outro tá animando e vai baixando a música, vai entrando na música de oração, a gente vai dando a introdução, né, para o irmão entrar. E a gente fica esperando o irmão do núcleo entrar, não. Aí tinha gente que dizia assim, o Pretinho, a Suzana vai conduzir, hoje é o Pretinho que tá na animação, então ele vai conduzir. Nem estou preocupada. Entendeu? Tem gente que abusa, não sai do lugar. Mas é importante nós termos essa formação dentro do nosso núcleo de serviço para a gente aprender como conduzir um grupo de oração. Porque hoje é aquele irmão, amanhã pode ser você. Certo? Mais alguma coisa? Então vamos lá. Nós falamos do animador, falamos do condutor da oração. Agora nós vamos falar dos que cantam no grupo de oração. Os vocalistas. Vocalista. Quem aqui é vocalista? Eu sou. Meu cunhado, ele é multifacetas. Ele canta, ele toca, ele conduz a oração, ele é vocalista, ele faz de tudo, né, mano? 1000 utilidades. Não é bombril, mas é 1000 utilidades. Os vocalistas são aqueles que vão para cantar as músicas durante o grupo de oração. É muito importante e é importantíssimo a gente entender que a gente vai cantar no grupo de oração. A gente não vai
Se aparecer, não. Porque quem tem que aparecer no grupo de oração é Jesus. Jesus. Nossos grupos de oração, eles nasceram para ter fogo sagrado, não fogo estranho, né? Como ele dizia. Então, a gente tem a voz belíssima, graças a Deus. Mas não vai botar a tua voz toda, a tua boca toda no microfone, mulher. Gritar. Quer fazer todas as vozes. Eu estou na aula de canto, então tem que fazer a primeira, a segunda, a terceira e a quarta voz. Entendeu? Nós estamos ali para levar as pessoas a Jesus. Então, o vocalista, ele coloca o seu dom a serviço do Senhor. A serviço, para servir o Senhor. Então, e também não é qualquer um que pode ser vocalista. Desculpa, gente, mas vocês já cantaram com pessoas desafinadas do seu lado? Que acha que tem um ministério de música e o coordenador fala, não, deixa ele aí, ele sabe cantar, ele conhece todo louvemos ao Senhor, né? Então, a gente tem que entender que para cantar, não é para todo mundo, entendeu? Não é para todo mundo. Às vezes a pessoa até tem boa vontade, quer entrar no ministério de música, mas às vezes ela não vai somar, ela vai atrapalhar. E é muito ruim cantar com gente desafinada. Eu já cantei com pessoas desafinadas. Uma irmã no grupo de oração, a gente para lá, ela ia para cá. É muito difícil. E é muito difícil também porque isso é sofrimento para o irmão, porque a gente tem que ter caridade. Sabe? Tem que ter caridade com o irmão. Sabe? Você desafinar, eu desafino. A gente desafina, a gente faz. Mas colocar um desafinado, né, mano? A pessoa que acha que tem o dom e não tem, é falta de caridade com o irmão. E mais falta de caridade ainda é a gente não falar, né? Porque a gente tem o respeito humano. O tal do respeito humano e não dizer, não, fulano, não dá para você conversar numa conversa amiga, solidária, não dá para você, talvez vá fazer uma aula de canto, né? Vai se aperfeiçoar para ver se você consegue, né? Para ver se é isso mesmo, seu ministério. Lá na minha comunidade, lá na Divina, nós temos um irmão que ele inventou que quer cantar, ele é ministro da Eucaristia e ele inventou que tem que cantar. E ele começou a cantar em todos os grupos da música. Ele só não canta no nosso grupo da RCC, no outro grupo do colega que eu ajudo a cantar, e num outro grupo de outros amigos lá, né? Do pessoal da infância missionária. O restante ele canta em todos os grupos. Mas se você vê ele cantando, tem que ter caridade. O irmãozinho não tem condições. E agora, sabe o que fizeram com ele no sábado de aleluia? Botaram ele para cantar um salmo. No sábado de aleluia. Entendeu? A gente tem que ter caridade com o irmão. Eu falei, gente, como o cidadão cantou o salmo. Filha dele desafinou um pouco, não sei o que, daquele jeito dele. Então, expõe a pessoa ao ridículo. Ao ridículo. Então, a gente tem que ter esse senso, que eu estou ali no grupo de oração, que eu vou cantar, que eu sou uma vocalista do grupo de oração, mas que eu preciso ser uma mulher, um homem de oração. Tudo aqui nessa apostila, ela vai gerir que nós estamos ali, mas acima de tudo, nós precisamos ser homens e mulheres espirituais. Mas não espirituais para se aparecer. É espiritual de dentro, sabe? Ter uma espiritualidade com Deus. Ter o nosso momento. Ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque muitas vezes, o nosso canto, como ele falou, né? Às vezes a pessoa não é tocada na pregação. Não é tocada na oração, na condução da oração e nada. Mas, de repente, vem aquela música certa, na hora certa, no momento certo, e a graça de Deus acontece. Sem firula, sem firula. Se faz as vozes, é maravilhoso, né? Eu sou doida para aprender, que eu não sei muito não sei não. Então eu sou doida para aprender, mas não para me exibir, gente. Não. Aqui vai dizer, né? A gente como vocalista, a gente como, né, que participa de grupo de oração, a gente tem que ter também o nosso repertório. Vocês sabem o que é um repertório, né? Sabem? O que é o repertório?
músicas que a gente gosta de cantar ou uma música aleatória conforme, por exemplo, todas as vezes as pessoas gostam, né? Um repertório musical que é algo único e ao mesmo tempo um repertório musical que atinge mais a situação, né? Interessante esse seu raciocínio. Isso, o repertório musical é aquilo que a gente tem, né? De músicas, músicas que a gente ensaia. A gente tem as músicas de animação, música de louvor. Esses dias, acho que foi semana passada, não foi que tu colocou lá aquele bloquinho lá? Então, ele botou uma listagem, música de louvor, música de animação, para a gente ter um repertório. Aquele lá está meio desatualizado, porque a gente está meio desatualizado musicalmente. Mas tem que ter um repertório atualizado. Mas aqui eu quero fazer um adendo sobre repertório atualizado. A gente tem que fazer, a renovação carismática, ela tem 57 anos de Brasil, uma coisa assim. Se eu falei errado, me desculpe. E de lá para cá, nós temos muitas músicas, não é? Eu sou do tempo do Louvemos ao Senhor, vocês também? Eu sei que você é. Então, o livrinho que tinha, que a gente comprava todo ano, né? Agora, nós temos a realidade, tem as músicas que chamam de antigas e tem as músicas novas. Então a gente tem que fazer um mesclado. Não é um mesclado? Eu não posso, me desculpa, eu não posso querer, num grupo de oração, tocar Flávio Vitor do início ao fim. Tocar Colo de Deus do início ao fim. Não tenho nada contra esses meus irmãos. Nada. Escuto até. Você não vai querer tocar Frei Gilson do início ao fim no seu grupo de oração. Vocês estão me entendendo? A gente tem que fazer um mesclado. Porque tem muita gente que entra hoje, o pessoal dos jovens diz, não vai te chamar tu para animar, não. Só canta música antiga. Eu falei, pois as antigas é que são boas. A Assembleia canta Justamente. Tem gente que não conhece Senhor me queima com a brasa do altar. Fiquei horrorizada. Entendeu? A minha coordenadora do Ministério Jovem da Arquidiocese, ela foi para a Escola Nacional, aí teve um show lá do Vida Reluz, ela não conhecia o Vida Reluz, nem sabia que era a Vida Reluz. Eu falei, maninha, tu não conhece não a música dele? Aí ela, é deles. Então a gente tem que mesclar, a gente que canta. O nosso repertório, ele tem que ter as músicas antigas, as músicas novas, as músicas que estão saindo agora. Então a gente tem que aprender. Eu assumo, meu repertório ele é antigo, é verdade. Mas, meu repertório ele é antigo. Eu prometi me atualizar nesse ano de 2026. Só que tem música que eu não consigo ouvir, mas eu tô conseguindo. Tipo, se eu tivesse lá para ajudar meu cunhado, na quarta-feira, bichinho, gente, lá com a música do Tony Alisson, eu tinha escutado a música, sabe? Eu falei, a música é até interessante, né? Mas assim, a gente tem que aprender as músicas atuais. Eu tenho um pregador, aqui, fazendo um exemplo, teve um pregador, semana passada eu fui animar, conduzir a oração no seminário de vida no Espírito que tá tendo. Estava eu e meu amigo lá, do grupo de oração, o Jalisson. Aí o pregador não tinha passado nenhuma música. Quando ele chegou lá, ele, irmão, desculpa, aquele jeitinho dele, ele é muito engraçado. Aí ele, eu tenho uma música aqui. Eu falei, lá vem bomba. Quando ele veio, ele passou uma música do Frei Gilson. Aí ele perguntou, vocês sabem cantar? Eu saí até de perto, porque eu não sei. Eu só sei algumas. Só sei Eu Te Levantarei, aquela aba, né? Se eu clamar, aba, meu pai. Eu amo essa música, né? Aí tem aquela outra que eu sei bem pouquinho a música dele. Aí ele olhou e falou assim, Fernanda, o pregador pediu essa música, ainda bem que eu sei. Aí eu falei, tu sabe? E eu não sei, então segura a mariola aí. Eu sei que eu preciso aprender. Mas, gente, se o menino não soubesse, sabe? Essa questão de pedir música, eu acho muito legal mesmo. Acho legal. E uma vez eu conversava até com o Leandro, que era o coordenador nacional da pregação. Eu falei, Leandro, me explica uma coisa. Porque tem pregador que chega e quer a música de qualquer jeito. E esse negócio da condução da oração após a pregação, aí, esse lance eu não vou entrar não. Aí ele falou assim, Fernanda, é o seguinte. Isso quando ele era coordenador, tá?
Se você sabe cantar, se o Ministério de Música sabe cantar a música, ok. Se não sabe, vai dizer, não, irmão, não deu. Você passou a música muito em cima da hora. Ele tinha todos os motivos para dizer que não ia cantar. Tinha ou não tinha? Porque o menino passou a música, pelo menos chegou lá no grupo no dia. E o rapaz lá da pregação, lá do seminário de vida, passou a música na hora ali. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Meu pai, quando vai pregar, ele inventa umas histórias. Eu falo, ó, se tu for pedir música, pede logo com uma semana de antecedência por causa das tuas loucuras. Aí eu falo, eu sei como tu é, pai. Aí ele, não vou pedir música, não. Aí, como ele sabe que é a gente, ele fica bem assim, ó. A gente já sabe. Ele começa a dizer a letra da música, né? Aí ele fica, não sei o quê. Como é que ele gosta daquela música, Senhor? Eu esqueci da música que ele gosta. Vamos louvar ao Senhor na presença dos anjos. A gente já sabe ter que cantar. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Às vezes ele está na pregação, ele vai falando a música que ele quer, sabe? Até então a gente... porque meu pai, ele fica bem assim. E quando ele vai pregar nos lugares que eu tô, aí ele faz bem assim. Não sabe a música não? A Fernanda sabe. Cansou de fazer isso comigo, me tirar da plateia para cantar. Eu falei, papai, ele não sabe tocar. Canta no gogó mesmo. Aí eu briguei com ele, ele parou com isso. Entendeu? Então a gente tem que ter essa sensibilidade de atualizarmos o nosso repertório, estarmos com o nosso repertório atualizado e ensaiar. É importante ensaiar, cantar, todo mundo, cuidar da voz, né? Se pode fazer aula de técnica vocal, faça. Tudo para melhorar, mas lembrando da história do Eugênio Jorge, né? Uma vez ele pregando, o Pretinho falando nisso, ele pregando na Canção Nova, tem muitos anos isso. Eu era adolescente ainda. Ele falava bem assim, que a unção, ela não sobrepõe a graça. Então, é claro que a gente precisa ter técnica, a gente precisa ter o desenvolvimento, melhorar. Mas a gente não pode deixar que a técnica, ela ultrapasse a unção. Porque se a gente vai com técnica, somente com técnica, vai bater e não vai subir até o céu. Não vai acontecer graça nenhuma. Ok? Aqui diz, né? A voz deve ser instrumento para levar os olhares a Jesus. É preciso cuidar para não atrair os olhares para si, fazendo do serviço do grupo de oração uma apresentação musical. Grupo de oração é grupo de oração. É um lugar de levar as pessoas ao encontro com Deus, a ter uma experiência com o batismo no Espírito Santo. Não é show. Quer show? Vai procurar um lugar para você tocar e fazer seu show. Ok? Os instrumentistas, aqueles que tocam. Quais são os instrumentos que tem no seu grupo de oração? No meu tem violão, no meu tem teclado, no meu tem carrão barra bateria. Uau! O que mais que tem lá no grupo? Só isso, né? Por enquanto, só isso. Se Deus quiser, o Antônio vai ficar por lá. Tem a guitarra, desculpa. Se Deus quiser, o Antônio vai ser nosso baixista, né? Se Deus quiser. Então, quais são os instrumentos que tem no seu grupo de oração? Violão? Tem violão? Fala, gente. Baixo? Não tem violão. Sério? O grupo de oração todo no baixo? Sério mesmo? Isso deve ser legal, um grupo de oração todo no baixo. Eu queria ver isso. Como é que é essa experiência? Conta pra mim. Calma, vamos se acalmar bem aí. Como é que é um grupo de oração só no baixo? Dom, 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 dom. Sério? Gente, eu tô curiosa para ir lá na igreja São José, lá em Montenegro, para ver essa estação. Gente do céu. Isabela, se você fizer figurinha, você tá lascada. Entendeu? Eu tô te olhando daqui. Sério, no baixo, gente. No baixo, gente. Ele só toca com uma mão? Por favor, desculpa eu pedir isso, mas filma para me ver e manda para mim. Eu tô curiosa. Sério?
Já foi longe dele cantar e o violeiro e ele vai tocar o baixo junto. É incrível. Filma pra mim. A senhora tem meu número, não tem? Manda pra mim. Filma e manda pra mim. Perdeu? Eu vou te passar meu número, vou anotar o número da senhora, dar um oi. Mas eu quero ver. Gente, eu fiquei curiosa agora. No seu grupo de oração tem o quê? Teclado e violão. Então, bomba, teclado e violão. No seu tem todos os instrumentos? Sério? Os tocadores. Não tem tocador no grupo? Mas tinha duas pessoas que tocavam violão com a gente que sabem tudo. Aí a nossa coordenadora, ela toca violão. Ela teve que viajar. A coordenadora do Ministério de Música. Ela toca aí, não é aquela pessoa que toca bem lá. Não, eu vou ver agora para deixar o som. Só na voz. E aquela igreja é grande, né, mano? Meu Deus, aí já foi em Buritis, né? Aquela igreja é Santa Marta, né? Ela é enorme. Caraca. Só na voz e na palma. A coordenadora toca violão, ela não se pode ficar viajando. Então tem violão. Tem violão, porque ela não toca. Violão, o ritmo, sabe, dói. O básico. Gente, olha, eu tô assim, eu quero ver. Primeiro eu quero matar minha curiosidade do baixo. A missa, nossa, tem que acabar. Nessa hora, seu Gonçalo faz falta, né? Deus o tenha. Né? Porque ele chegava lá com o tecladinho dele e fazia acontecer. Cansei de ver. Isso, eu tenho que fazer uma missa. A hora da missa. A gente fez alguns convites. Uhum. Aí falaram, não, que a gente toca demais na missa. Não tem tempo para ir na terça-feira lá. Não, seca. Deus abençoe. Tá certo. No seu tem violão? Violão e teclado. Tá. No de vocês é o baixo, que vocês vão matar a minha curiosidade. Né, menina? Eu quero ver, Sandra, eu quero ver. No seu tem violão, tem todos os instrumentos? Ah. No seu? No seu? Ah, é o mesmo? Tá, é o grupo da Gisele lá, né? Tá certo. Tem violão e carrom. A maioria dos grupos de oração ou não tem ninguém, ou tem o violão, mas com exceção do grupo São José, que tem um baixo. Gente, eu vou falar, tem um baixo. Eu vou falar para o Lucivan. Lucivan, você vai mandar um vídeo para mim, peço autorização, vou mandar para o Lucivan, para ele ver. Eu falei, olha aqui, ó, baixista que toca no violão, ó, só em Rondônia, meu filho. Vou falar para ele. Ainda é com uma mão. Tá certo, ele vai ficar doidinho. Com uma mão. Eu estou impressionada. Não estou duvidando, não. É porque um violão, um grupo de oração só no baixo, daquele jeito, tá? Então, é indispensável ao pessoal que toca instrumento, preste atenção aqui, ao pessoal que toca instrumento chegar cedo no grupo de oração, ligar o som, ver o volume do violão, acertar como é que dá o nome? Os microfones lá, tudo certinho. A gente também que é vocalista chega para passar o som. E o mais importante, afinar o seu instrumento. Isso é muito importante, porque é terrível você estar num grupo de oração com um microfone, com um violão desafinado. Ou com um teclado não desafina não, né? O baixo também, o baixo desafina? Ele não desafina não, né, mana? Não? Vai pegar o microfone também. Pois é. O microfone, ele também precisa estar equalizado. E a gente tem que ter, se a gente tem a voz muito potente quando canta, a gente precisa dar uma afastada no microfone, certo? Então, é importante, e aqui eu quero fazer uma ressalva, ter os instrumentos,
organizar o som, porque um som alto num grupo de oração, ele tira a unção, ele quebra, as pessoas não conseguem rezar, tá certo? Ou o som tá alto demais, ou o som tá baixo demais, então a gente tem que deixar tudo equalizado. É por isso que tanto o pessoal, o Ministério de Música, ele precisa chegar cedo no grupo de oração e arrumar tudo lá, tá certo? E eu quero aqui fazer uma ressalva. Muitas vezes, aquele que toca no grupo de oração, ele acha que ele não é ministro de música, mas ele é ministro de música tão quanto aquele que canta. Certo? Então, porque eu só toco, eu não posso profetizar? Sim. Você está ali tocando e você está participando do grupo de oração. Então, você também reza. Então, você também profetiza, porque você é um membro do Ministério de Música e é um membro da Renovação Carismática. Então, você tem que orar sim. Se é um momento de oração, ore. Se tem algo o Senhor falando a você, fale. Entendeu? Não é só quem está com o microfone na mão, não. Quem toca os instrumentos também é usado por Deus. Tá certo? E é claro, volto a repetir, nós precisamos ser instrumentista, como ele falou, né, que começou a tocar na oração pessoal dele. Então, nós precisamos levar o nosso instrumento também para a nossa oração e rezar também, né? Tocando uma música, tocando algo, Deus vai inspirar. E a gente precisa ser homens e mulheres de oração. Certinho? O outro ponto que aqui a apostila vai nos dizer é sobre o técnico de som. Todas as igrejas aqui têm técnico de som? Que fica à nossa disposição no dia do grupo de oração? Ai, que sorte! De vocês ficam? Ai, que tudo! Lá na minha igreja, os técnicos de som são os meninos, porque eu não sei mexer naquele som, não. Entendeu? Então, se há um técnico de som, aí é que a gente tem que chegar cedo mesmo para deixar tudo equalizado, tudo bonitinho. Então, o técnico de som, por mais que ele vá lá, não fique, mas que ele deixe tudo arrumadinho. O som, ó, filé, para a gente poder fazer o nosso grupo de oração. Vamos para o outro ponto. A reunião de ensaio do Ministério de Música do grupo de oração. O ensaio é a oportunidade de esclarecimento das dúvidas sobre canções, em especial as novas, e para a unidade e o fortalecimento do ministério. Há ensaio semanalmente? Vocês se encontram? E não é só ensaiar, a gente também tem que rezar, né? A gente reza, às vezes a gente gosta de começar, né? Nosso ensaio, canta uma música, daquela música já começa a uma oração, né? Uma oração não precisa ser longa, mas uma oração ali no momento para que todos nós tenhamos a graça de entrarmos em sintonia com Deus. E nunca esquecer de todas as nossas orações que a gente se encontrar ministerialmente, pedirmos o quê? Batismo no Espírito Santo. Nós estamos um ano no nosso movimento, né, de pedirmos batismo no Espírito Santo. Então, a gente tem sempre que pedir isso. Aí aqui eu vou passar algumas orientações básicas para o nosso ensaio. Tem alguém aqui que é coordenador de Ministério de Música? Oh, é daqui de Ariquemes mesmo? Ah, tá. Então, no ensaio, o coordenador... Oi, coordenadora. Ele precisa planejar a reunião, dividir o tempo da reunião. É como aquilo que o Pretinho falava, né? Você vai para uma reunião em que não tem nada planejado, nada dividido, você sai de casa, né? À noite, às vezes vai direto do trabalho, e ainda não tem o coordenador, ainda não tem o planejamento, não sabe o que falar, não sabe o que vai dizer, aí é meio complicado, né? E você não quer sair da sua casa, né? E a nossa reunião ela precisa ter começo, meio e fim, ter objetivos, tá certo? É importante a gente escolher um horário, o dia, o horário para o encontro da reunião, mas acima de tudo, as nossas reuniões elas precisam ser momentos fraternos, tá certo? Porque não adianta a gente se reunir ali só para tocar, só para ensaiar, mas a gente precisa ter momentos fraternos, um conhecer o outro. A gente lá na Divina, a gente gosta muito de brincar, né? Qual é a cor da tua geladeira? Tu sabe a cor da geladeira do teu irmão? A gente usa isso muito, né? Então, a gente tem que ter essa fraternidade entre nós de irmãos, né? De um dia no mês fazer um momento de fraternidade. Vai para casa de um, a gente faz a reunião, faz uma janta, um lanche, alguma coisa assim, para a gente também se conhecer uns aos outros, certo?
Aí eu falei aqui da oração, né? Também, aí, dentro do Ministério de Música, não é só ensaio, né? A gente também precisa aprender as músicas novas, é claro, mas a gente também precisa, nas nossas reuniões, ter formação. Ok? Formação sobre algo, tipo, a condução de oração. Tá certo que tem lá, podemos fazer com o núcleo, deve ser feito. Mas nós do Ministério de Música também podemos fazer essa formação lá dentro do nosso ministério e ali a gente já parte para a prática. Dá a formação e depois a gente vai para a prática. A gente faz ali, naquele momento de formação, uma pequena oficina sobre condução de oração. Vamos executar tudo aquilo que foi passado na formação, a gente executa. Por isso que o coordenador ele precisa fazer um planejamento. Se a sua reunião é de 1 hora e meia, então você tem que planejar ela bem, para que tenha tudo isso para que você ensaie, para que você até mesmo avalie como é que está o nosso Ministério de Música. Então, é preciso ser tudo planejado, certo? Aqui fala também para a gente dar preferência a ensaiar uma música nova por vez. Não botar muita música nova no repertório do nosso grupo de oração, certo? Porque, gente, as pessoas elas não fixam. Se você põe 3 músicas, hoje eu vou cantar uma música de animação nova, uma música de oração nova, aí depois da pregação a música do pregador também é nova. Se tu perguntar qual foi a música que cantou lá, ele não vai saber. Entende? E pede-se também, quando você for aprender uma música nova, que você escute, isso aqui é uma sugestão, tá? Que você escute a versão original. Para você ouvir bem, né? Para você escutar bem. Eu sou do tempo do Agnus Dei, entendeu? Agnus Dei 1987, foi subindo até que o Agnus Dei não existe mais. Ai, era tão maravilhoso. Mas assim, quando a gente ouvia uma música deles cantando, eu vinha muito em encontro aqui em Porto Velho, quando eu morava no interior. Então, quando eu via o Expresso Louvor, ai, eu amava aquela banda, olha, gente. Quando aquela banda estava tocando, eu falava, gente, que tudo, né? Os irmãos do Expresso Louvor naquela época, e era bom, não era pretinho. Os cabras era bom. Eu não conhecia nem hoje, eu conheço todo mundo, são todos meus irmãos, graças a Deus. Inclusive uma canta comigo lá na minha comunidade. Entendeu? Então, quando eles tocavam aquelas músicas lá, eu lembro a primeira vez que eu ouvi as coisas que o mundo oferecia, foi com eles. Eu saí de lá, eu falei, onde eu vou encontrar essa música? Aí eu descobri que estava no Louvemos ao Senhor 1993. 93? 93. Que tem Renova-me. Aí a gente passava a ouvir as coisas original. Vai lá. Ah, mas o fulano gravou, mas é dele mesmo? Eu vou lá no original. Às vezes o original não é tão legal, né, gente, do que o que gravou. Mas a sugestão é que se escute o original para ouvir bem a música. Mas se não encontrar o original, ouve a regravação. Porque tem músicas que a gente não encontra, né? O original. Mas a das muralhas tem. Aquela das muralhas vão cair. Eu gosto na versão original, da menina, né, que canta. E você encontra ela no YouTube. Tá certo? Se possível, grave seus ensaios. Ah, vai gravar para a gente ficar rindo? Não. A gente vai gravando os ensaios para a gente ver a nossa evolução. Evolução musical, evolução instrumental, né? Poxa, fulano, como tu mudou. Se você vê o pretinho de 20 anos atrás cantando, né, tocando, não é o mesmo. Põe aqui ele tocando 20 anos atrás, a gente pode trazer a graça de 20 anos atrás, e agora tu vai ver, rapaz, era tu mesmo? Entendeu? Não é que você, meu cunhado, você sabe que eu sou sua fã, né? Entendeu? Ele toca muito bem. Mas assim, a gente vai mudando, a gente vai se aperfeiçoando. Se vocês virem eu cantando antigamente... E agora, não mudou muita coisa não, mas assim, deu uma evoluída, entendeu? A idade vai chegando, entendeu? A gente vai dando uma melhorada, a gente vai melhorando, graças a Deus, certo? Então, é importante filmar os nossos ensaios, não para a gente se autocriticar, mas para a gente ver o quanto a gente foi melhorando. Tipo, grava esse ensaio de hoje e daqui 1 ano você pega e assiste, você vai ver a diferença que dá, entendeu? Então,
é interessante. Aqui vai dizer: algo importante a se destacar é que o Ministério da Música e Artes abrange todas as expressões artísticas da RCC. Quando se fala MMA, é música, Ministério de Música e Artes. Então, o Ministério não é só música. O Ministério ele tem expressão de arte, né, que é teatro, pintura, que mais? Que eles fazem, aqueles musicais que eles fazem. E tem a expressão de dança, que são aqueles meninos, aquelas meninas que geralmente são jovens, né? Assim, né, os jovens, eles ficam lá na frente fazendo os gestos, mas eles não estão ali fazendo o seu serviço. Eles não estão ali só fazendo os gestos, mas eles estão ali ministrando também, fazendo o papel deles de servos de Deus, certo? Servindo ao Senhor através da expressão de dança. Muitas vezes a gente não gosta, né? Tem gente que não gosta. Quando começa a pular os meninos, aí eles tentam acompanhar os passos, aí tem gente que se invoca logo e senta. Eu, quando não consigo acompanhar, eu só me sacudo, porque não tem condições. Meu pai, ele é o mais engraçado, gente. Quando ele não consegue fazer o gesto, ele levanta os braços e fica do mesmo jeito, faz um gesto só. Levanta os braços e fica só se balançando todo. Entendeu? Mas a gente precisa entender. Quando for fazer a sua reunião do Ministério de Música, chame também as artes, né? As outras expressões. O pessoal do teatro, o pessoal da dança, também para eles estarem ali e para gerar comunhão entre eles. Tá certo? Eu já falei da escolha do repertório, né? A gente cabe discernir as músicas que vão ser cantadas, não é do nosso gosto, né? Porque eu gosto, né? Aquilo que eu falei, eu vou colocar lá para tocar, porque toda semana vai ter uma música, como eu gosto muito, 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 muito eu gosto do Agnus Dei, eu gosto do Vida Reluz, eu sou antiga, viu? Aí eu vou toda semana botar uma música deles porque eu gosto? Não. Eu só vou colocar uma música lá, conduzida, se é para entrar, vai fazer parte do repertório, se for da vontade de Deus. Então, a importância, né, da gente escolher um bom repertório para os nossos grupos de oração. Mas fazer tudo isso com unção. Às vezes, gente, o nosso núcleo de serviço... Acontece, né? Tem realidades aí pelo Brasil que o núcleo de serviço ele dá sugestão de músicas, né? Que você pode cantar na próxima semana no grupo de oração. Pode acontecer? Pode. Mas a gente analisa, né? Se vai ou não, né? E é importante a gente nunca escolher música fora daquilo que é o tema do grupo de oração. Se o grupo de oração, a pegada do grupo de oração, o pregador vai falar sobre batismo no Espírito, eu não vou cantar música de Bom Pastor, né? Não? Porque já aconteceu comigo. Então, se o grupo é de amor de Deus, eu não vou cantar música de libertação. Eu já dei mancada fora, várias vezes. Ai, Jesus. Tem uns temas que é difícil encontrar música, mas a gente vai pedindo o Espírito Santo. Então, a gente tem que fazer um repertório muito bonito, orado. E quando a gente chegar, voltando lá no ensaio, quando a gente chegar no ensaio, a gente já chegar com as músicas lá que nós vamos... Se for música nova, a gente já passa uma semana antes. Olha, gente, na próxima semana ou 15 dias antes, nós vamos aprender essa música aqui, entendeu? Para a gente já ir escutando, já ir aprendendo. Não enfiar goela abaixo, tá certo? Então, a gente tem que se abrir à moção do Espírito para aquele momento. Eu tinha uma coisa para falar para vocês, mas eu esqueci aqui agora. Quer falar alguma coisa, Pretinho? Não, mano? Então, aqui eles falam, né, que facilita muito quando a gente tem o repertório já, né, separadinho por tom, por música. Eu lembrei de uma coisa muito legal. Não vai escolher música que o seu tocador não vai saber cantar e que o Ministério de Música não vai saber, que as meninas que cantam, quem canta, não vai saber cantar. Não escolha, não faça isso. Não faça isso. Não faça. Quando eu estou conduzindo o grupo de oração e é o meu cunhado que está tocando, eu sei as músicas que ele sabe. Aí, se eu puxar uma música, ele vai atrás de mim. Às vezes eu puxo, né? Você dá um negócio lá, ele vai.
Mas ele vai atrás de mim. Agora, se for o outro irmão que estiver tocando, eu não posso fazer isso. Então, e também não façam isso. A gente tem que escolher música que todos saibam cantar. Não só você saiba cantar. E às vezes, não, porque tem, igual a irmãzinha lá, porque tem que tocar essa música, que se não tocar essa música, vai quebrar a unção. E só você sabe, o restante não sabe, mas o tocador não sabe. Você sabe, então canta. Não é assim que a banda toca, meu gente. Não é assim que a banda toca. Entendeu? Então a gente tem que aprender a música. Se você, olha, gente, eu tenho uma música aqui que eu gostaria que a gente ensaiasse. Então, você consegue? Já leva a cifra para o tocador, para quem vai tocar lá, para poder, como é que se diz? Para poder aprender, né? Isso. Para poder aprender e tocar no grupo de oração. Eu quero falar uma coisa com vocês. Vocês, quando estão com o repertório, vão animar o grupo de oração. De repente, você chega no grupo de oração, aí tem as senhorinhas que têm as músicas preferidas dela. Já aconteceu com vocês? Não, peraí, deixa eu contar. Uma vez eu ia animar o grupo de oração, eu estava na porta. Aí chegou uma senhora, pegou na minha mão e falou bem assim. Aí eu cumprimentei, dei a paz, boa noite. Falei, a senhora, abracei ela, falou assim, Fernanda, olha, eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu falei, eu recebo. Você quer alguma coisa do céu? Ela, hoje, no grupo de oração, Deus me falou que tem que cantar aquela música Espírito Enche a Minha Vida. Eu olhei para a cara dela, falei, minha Nossa Senhora. Falei, é mesmo, irmã? Ela tu tem que botar no teu repertório. Tem que cantar hoje. Se não cantar, aí tá bom. Eu falo, Senhor, o que é que eu faço? Eu falo, tá bom, vou saindo pela tangente, gente. Porque tem pessoas que querem as músicas que gostam, né? Eu lembro que teve uma que pediu pro Pretinho cantar Eu Tomo Posse da Bênção de Deus. Eu não sei o que ele falou para ela. No final ela veio comigo. Ele não tocou a minha música. Eu falei, mas manda, qual era a música? Ele, Eu Tomo Posse da Graça. Eu falei, não vai cantar hoje não. Qualquer hora a gente canta. Entendeu? E ainda tem o repertório que as pessoas querem que a gente cante. Então a gente tem que estar muito vivo com o olho no lance. Tá certo? Fala. Sobre essa questão de repertório, eu lembrei de uma situação que, às vezes, a música, ela exige mais instrumentos, né? E, às vezes, não rola só voz e violão, né? Então, às vezes, você vê bem executado ali, né? Bem gravado, e você fala assim, pô, eu vou colocar essa música, assim. Mas a música, às vezes, precisa de bateria, precisa de teclado, precisa de mais instrumentos, e não fica legal só voz e violão. Então, é poucas músicas, mas existe músicas assim, que a gente tem que ter discernimento também de como colocar também a música também, né? E uma coisa que eu ia falar importante é a formação para o núcleo ajudar na oração é importante. Eu sempre falo para o pessoal do núcleo lá, a hora certa da pessoa entrar é a hora que a gente está orando em línguas. A gente cantou a música ali e começou a orar em línguas. Essa é a hora da pessoa que vai dar o suporte na condução de oração entrar, né? Já é uma deixa, né? Porque se a pessoa entra junto na hora que a pessoa está conduzindo, fica muito bagunçado a oração, né? Aí, e outro ponto importante também, essa hora de entrar, a oração em línguas é um momento bom para a pessoa entrar na oração. E outra coisa importante também é se o nível da oração está alto ali, o volume da oração está alto, quando a pessoa do núcleo entrar, ela entrar no mesmo volume. Porque às vezes a pessoa do núcleo ela entra num volume muito baixo e aí acaba quebrando. Aí o ministério tem que abaixar totalmente o volume, aí quebra aquele clima de oração que estava para poder a pessoa ouvir o que a pessoa está orando, a pessoa está falando. Então, se a pessoa vai entrar para ajudar no suporte de oração, ela tem que entrar no mesmo volume, ainda que ela queira levar para um outro clima a oração, mas ela tem que entrar no mesmo volume de oração para depois ela mover para uma outra direção que ela deseja mover a oração, entendeu? Então, por isso que é importante a formação para o núcleo, para que o núcleo também não quebre, né? As pessoas do grupo de oração percebem quando a pessoa entrou e quebrou a oração e mudou para uma outra direção. E o gostoso da oração é ter as transições, né, suaves e gostosas que as pessoas não percebam, né? Porque se você quebra
o volume da oração, na mesma hora o pessoal vai abrir o olho assim e vai falar assim, o que aconteceu? O que essa pessoa está querendo falar que eu não estou conseguindo ouvir o que essa pessoa está querendo falar? Então ela tem que ter impostação de voz para que entre no mesmo padrão de volume de oração. E outra coisa que eu ia falar também é a pessoa quer entrar no Ministério de Música e não canta, o que fazer? Eu sempre aconselho o seguinte, chama essa pessoa, não na reunião da música, tá? Em um momento à parte lá e fala assim, irmão, canta aqui essa música aqui junto comigo. Lógico que tem que ser uma pessoa que tenha discernimento ali para ver se a pessoa tem afinação ou não. Aí você vai tocar a música, ela vai cantar e você fala, ela tem afinação. Beleza, se ela tem afinação, dá para chamar para o Ministério de Música. Agora, se ela tem só a empolgação de estar no Ministério de Música, aí você fala, ô irmã, tal, não sei o quê, eu acho interessante você procurar uma técnica vocal antes de você entrar no Ministério de Música. Porque eu já me deparei com pessoas na caminhada que eu falei assim, essa pessoa não vai cantar afinado nunca, não vai ser um bom cantor. E aí, de repente, a pessoa entra na técnica vocal, ela fica um exímio cantor, a afinação, a pessoa fica melhor até mesmo que a gente que está lá no Ministério de Música há muito mais tempo, porque ela fez a técnica vocal e se preparou e a pessoa vem realmente com a técnica vocal muito boa e consegue entrar no Ministério de Música. Mas dentro do Ministério de Música não cabe o ensino de técnica vocal, porque a gente não tem tempo para isso e não é o intuito do Ministério de Música ensinar técnica vocal. Se existe a possibilidade, se vocês conseguem chamar alguém uma vez por mês, ir lá e dar uma técnica vocal, beleza. Mas a técnica vocal, até onde eu entendo e eu conheço, ela tem que ser semanal, ela tem que ser 1 ou 2 vezes por semana, para a pessoa poder atingir realmente uma qualidade vocal ideal. É igual o exercício muscular, né? Você vai para a academia uma vez por mês, você vai ficar forte? Não vai, entendeu? As cordas vocais também é um músculo, né? Então, como é um músculo, ela precisa estar exercitando com mais frequência, fazendo as técnicas com mais frequência, e uma vez por mês não vai ser o suficiente. Então, por isso que eu falo que dentro da reunião do Ministério de Música não cabe a técnica vocal, porque tem que ser uma coisa com mais frequências para ser realizada. Então, ela procura pela técnica vocal e depois ela vem até o coordenador do grupo de oração, até o coordenador do Ministério de Música, com interesse de entrar. É uma dica que eu dou para vocês. Tem mais alguém que queira fazer pergunta? Tá aberto, porque eu já finalizei aqui. Isso serve também para o pessoal da música também, né? As pessoas que tocam também. Sim, fazer o teste antes, chamar no cantinho, vamos tocar aqui, vamos ver se você sabe fazer algum acorde, né? Eu não sei fazer nenhum. Alguma pergunta, gente? Fale agora. Tenha vergonha, não. Aham. Oh, Jesus. Mas ela já tinha feito isso? Já tinha conduzido a oração? Conduziu. Ela foi dar apoio para ela, porque ele travou. Porque ela travou. Não. Pode ajudar. Sim. Uhum. Sim. Mas no grupo de oração ela também trava? A moça começa a conduzir a oração, de repente ela trava.
Então, ela não, assim, mas ela não canta? Não, ela não canta, ela fala no meu coração, no momento de animação. Na hora da pregação, eu comigo. Aham. Ela anima e conduz. Tem que outra pessoa para dar suporte. Aí tem que ter outra pessoa para dar suporte, ou então conduzir junto com ela ali. Aham. Ajuda ela. Aí nós, Não. Pode dar o suporte para a irmã, porque ela trava. Ah, tá. começou a chamar ela ainda, o que está acontecendo? Oi. Quando eu comecei a animar 4 anos atrás, eu tinha muita vontade. O desejo quase que arrancava o coração, mas eu tinha muito medo na hora da oração. Porque eu fico muito nervosa, sabe? Uhum. Mas a música, ela me leva. Aí eu entrei no Ministério de Música, mas eu tinha vontade. Minha quando eu queria. Ela sabia que ela tinha assistido meu desejo. Mas eu tinha muito medo e ela também precisava, porque eu estava ela me mandando. Uhum. Então,